Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação, sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo chegando com as notícias atualizadas de nosso rubro-negro Flamengo, cobertura defensiva. Entenda o problema que Paulo Souza terá que corrigir no Flamengo. As investidas do Vasco pelo lado direito causaram pane na defesa do Flamengo. Veja como Paulo Souza pode corrigir o problema para a final. Mesmo que tenha vencido novamente o Vasco, irá para sua quarta final de campeonato carioca seguida. A versão 2022 do Flamengo ainda não é capaz de deixar nem o mais otimista torcedor seguro. Não é pelo resultado, muito menos pela forma como o time se organiza. É pela sensação de que a equipe oscila mais do que o normal e esperado. A percepção se dá pelo desempenho contra adversários de maior nível. Contra o Fluminense, um primeiro tempo seguido de uma etapa ruim. Contra o Atlético Mineiro, um início avassalador e erros na etapa final. Nesse segundo duelo contra o Vasco, um sinal amarelo foi ligado: os problemas defensivos de cobertura da defesa. Antes de mais nada, é preciso reconhecer o mérito de Zé Ricardo. O Vasco criou 5 chances de gol no primeiro tempo, todas em jogadas semelhantes, com a zaga e os laterais desprotegidos e a dupla de volantes, formada por Aral e João Gomes, muito longe da defesa. O truque foi deixar Raniel, Peck e Figueiredo mais à frente, jogando no setor entre a linha de defesa do Fla e o meio-campo. Nenê, que fez excelente partida, buscava a bola de trás e confundia os volantes do Fla. Nesse momento se abria um espaço muito bem aproveitado pelo Vasco. Agora, vamos entender como o Flamengo se defende. O Fla joga num 4-2-3-1. Com a bola, o desenho é bem nítido e forma uma linha de 3 atrás. Mas na defesa, o Flamengo se defende com 4 defensores bem alinhados e 2 pontas retornando, formando uma segunda linha com os volantes. Contra o Vasco, Pedro e Arrascaeta ficavam mais à frente, e quem fazia esse retorno junto aos meio-campistas foi Gabigol e Lázaro. Só que esse quarteto ofensivo não foi bem ao tentar roubar a bola lá na frente. Eles subiam, tentavam encurtar o espaço e não deixar o Vasco jogar. Só foram pouco intensos. Veja na imagem um exemplo: Gabigol e Lázaro meio que se desligam, e Nenê consegue conduzir a bola nas costas de Gabigol. No futebol, tudo está conectado. É como o filme Efeito Borboleta, um erro lá na frente provoca uma consequência que muda todo o futuro. A consequência da falta de pressão na frente era que Aral e Gomes tinham que subir muitos metros para longe da defesa. Eles faziam isso para cobrir o ataque e tentar adicionar mais gente nesse momento de pressão. O problema é que eles deixavam a defesa sem cobertura. E aí Fabrício Bruno e Davi Luiz se viam no mano a mano com Raniel e Peck. Estar no mano a mano aumenta a chance de erro e drible. Nesse lance, Rodinei avança pela direita para marcar Nenê, já que Gabigol deixou. Quando o passe sai, a defesa do Fla está muito exposta e os 2 volantes ainda estão longe, com Aral ainda voltando. Reorganizar as coberturas pode ser uma solução. Outro exemplo: o quarteto do Fla está bem compactado. Arrascaeta até sinaliza para Lázaro subir e pressionar o zagueiro, mas eles novamente deixam o passe sair. Se a pressão na frente tem como objetivo causar desconforto e evitar uma saída do adversário, o quarteto ofensivo precisa sufocar ao máximo, até parar na chamada falta tática. Vai conseguir todas? Não vai. O jogo é essencialmente uma coleção de erros. É para estar protegido quando o adversário sair de trás que os defensores se organizam para cobrir a pressão. E o Flamengo se organizou mal nesse jogo contra o Vasco. Paulo Souza gosta que ao menos 3 jogadores fiquem sempre atrás, fazendo essa cobertura. 2 mais abertos e Davi Luiz centralizado. Podem ser 3 backs de ofício ou Felipe Luiz mais recuado. Abaixo, um exemplo da cobertura mal feita. Como os volantes estão distantes, Felipe Luiz salta e pressiona a bola. O zagueiro central deveria fazer isso, e os zagueiros laterais acompanham os pontas. Davi Luiz está muito longe, o que sobrecarrega Fabrício Bruno na cobertura. Vendo o lance, o Vasco tem 4 atacantes contra 4 defensores do Flamengo. É uma igualdade numérica. Mas Nenê consegue dar o passe para Peck, que tem um espaço imenso para conduzir.
Há uma vantagem posicional do Vasco. A cobertura no corredor direito era com maior foco do João Gomes, mas em alguns momentos o Arão teve esse posicionamento. Nos primeiros 20 minutos, tão errôneos com a bola, fez com que o próprio Arrasca, em termos de intensidade, não se reposicionasse no momento da perda. Temos que estrategicamente ter elementos que nos possam favorecer. Várias vezes no primeiro tempo teve jogador do Vasco sem pressão que conseguia encontrar um companheiro livre nas costas do nosso meio de campo. Isso nos levou para trás. Nos outros jogos controlamos melhor. Veja como novamente tudo se conecta. Não é apenas William Arão ou Gomes que esteve mal, mas todo o time. Se Arrascaeta não faz a recomposição, Gomes fica exposto e sobra para Fabrício Bruno. Mesma coisa pelo lado esquerdo. Pedro, por exemplo, muitas vezes não se reposicionou para recompor e pressionar a bola. São precisos pequenos ajustes de posicionamento e principalmente timing. Além da fome de gols e títulos que o treinador português já cobrou, agora uma nova questão se abre: tornar o Flamengo mais seguro e melhorar as coberturas na defesa para não sofrer tanto na final do Campeonato Carioca, contra Fluminense ou Botafogo. Por Leonardo Miranda, jornalista, formado em análise de desempenho pela CBF e especialista em tática e estudo do futebol. Fonte G1. Agora é com ele, o rubro-negro mais apaixonado desta nação. O que você pensa, Bugrão? Olá, Mila. Olá, nação. Sim, Mila, obrigado. De fato, Paulo Souza afirma que o Flamengo fez o que tinha planejado. O grande objetivo é o tetra. O técnico diz que a ideia era vencer sem levar gols, para chegar na final, que aproxima o time da principal meta neste início de temporada, a conquista do 4º campeonato carioca seguido. A vitória por 1-0 sobre o Vasco neste domingo, no Maracanã, colocou o Flamengo na 4ª final seguida de campeonato carioca. O gol foi de Arão após cruzamento na área. Agora o time vai em busca do tetracampeonato. O técnico Paulo Souza reconheceu que a conquista é o grande objetivo do clube nesta primeira parte da temporada. O grande objetivo é o tetra. Tivemos uma vitória sem sofrer gol e estamos trabalhando em cima disso. Tem a ver com a capacidade da linha defensiva e dos volantes. Hoje, estrategicamente, baixamos um pouco nosso bloco para procurar transições. O que tivemos de perspectiva aconteceu: vencer, não sofrer gols e participar de um final que nos aproxima de sermos tetra, disse Paulo Souza. Agora o Flamengo espera o vencedor da outra semifinal entre Botafogo e Fluminense para saber quem será seu adversário na decisão. A data exata ainda está indefinida, mas o primeiro jogo será quarta ou quinta-feira da outra semana, enquanto o segundo jogo está previsto para o fim de semana seguinte. Análise de Paulo Souza: a diferença do primeiro tempo para o segundo tempo. A equipe tem que estar pronta para termos objetivos claros, que é ganhar. Quem estiver mais pronto estará em campo. Isso é um processo. Mesmo nos processos há momentos de dificuldade, como foram os primeiros 20 minutos hoje. Depois começamos a ser nós e a criar chances. Fomos aumentando com o jogo, a substituição melhorando. Nós deram velocidade, nosso adversário correu atrás da bola e cansou, porque temos uma qualidade muito grande para dar velocidade. Isso nos dá mais alternativas, mas temos que ser mais eficazes e dimensionar melhor nossas vitórias. Atuação de Marinho: vou repetir o que tenho dito: o adversário que precisam temer a camisa do Flamengo e não os jogadores que estão em campo. Nosso elenco tem que estar preparado. Já entenderam que é importante treinar bem para levar isso para o jogo. Como responsável, vou tomar as minhas decisões. Há um progresso no Marinho e também no Pedro. O próprio Vitinho entrou no jogo muito bem, criou boas chances. Por isso, eles todos precisam se sentir titulares em um elenco com atletas com características diferentes. Vejo jogadores com bastante compromisso, nem sempre regulares, mas com compromisso, alguns com dificuldade de entendimento tático, o que é algo normal, porque temos pedido coisas diferentes, mas todos com muito compromisso. Precisamos de todos para traduzir nosso domínio com mais efetividade. Assim falou Paulo Souza, treinador e técnico do Flamengo. E é isso, nação. Mais uma vez, a notícia foi dada.
Tchau, Mila. Tchau, nação rubro-negra. Até a próxima oportunidade. Tchau. Voltamos já já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e às notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e, se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. Rubros Negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você. Tchau.